Em 12 de outubro de 1930, em Barão Velho, que na época era um vilarejo de Montenegro, nascia o grande exemplo de uma família. Filha do pedreiro Carlos e da ajudante de moinho Adelaide, que também trabalhava na lavoura, teve 2 irmãos, Lores e Terílio. Mesmo com dificuldades naquela época, eles não deixaram de estudar. Caminhavam 2 quilômetros para ir à escola e o caderno era uma lousa de pedra. Hoje é o dia que eu estou completando 90 anos. Foi uma luta, porque se passou um pouco de tudo na vida, mas sempre fui feliz. Nunca tive aquela coisa de dizer, não, isso aqui não dá, isso aí não dá. Eu não, eu sempre tive fé e continuei. Eu posso agradecer a minha família, que sempre me deram apoio, aos meus vizinhos, que cheguei em Tapera, fiz muita amizade, trabalhei, ajudei, colaborei e me sinto bem. Nasci em Barão, naquele tempo era o município de Montenegro. A gente ia quase 4 quilômetros para ir na missa, e aos domingos de manhã. Levantava às 6 horas e ia para a missa. E se não se ia à missa, ai lá. Não era tão fácil. Os pais faziam a gente ir, tinha que ir. O pai e a mãe iam também, junto. E para estudar também, era longe de casa. Mas eu fui até o 4º ano, porque não se tinha onde ir, né? Depois, quando nós íamos morar para Bento, mas daí eu já tinha 18, 20 anos, né? Daí já estava velha, daí não se estudava mais. Hoje vão estudar até com 80. Bem, de solteira, de criança, o que mais que eu lembro, que a gente, quando chegava Natal e Páscoa, a gente ficava louco para ganhar os presentes de Natal e de Páscoa. E nós ia colher o moço, aquela barba no mato, e nós éramos 3, e nós fazia 3 ninhos em cima da mesa. O que nós ganhava? Um chocolatinho, um ovo de açúcar, que agora eu canso de fazer, e a casquinha nem sabiam, cozinhava os ovos na água, pintavam, eram os primeiros que nós comíamos. As bolachas pintadas se ganhava só o dia de Natal. Hoje é todo dia, aquele tempo não. Isso me marcou, que hoje eu lembro que nós ficava faceiro com aqueles presentinhos, né? E o pai fazia entender, dava de entender para nós que vinha o Papai Noel com o cavalinho. Então o que ele fazia? Ele botava lá um pouco de pasto, atava o cavalo, de manhã tinha aquela sujeira, a cagada do cavalo, e nós acreditávamos que de fato já tinha 11, 12 anos e nós acreditávamos no Papai Noel. Daí eu trabalhei na roça. Depois eu tinha aquela vontade de aprender alguma coisa. Aí eu fui aprender a costura, porque antigamente, se a mulher casasse e não sabia costurar, não era a dona de casa. Daí eu fui a Montenegro e aprendi com a minha tia, mas parei na casa da minha tia, ia aprender a costura numa costureira. Quando voltei de lá, uns tempos depois, eu achei que aquilo... Aí eu vim para Bento Gonçalves e fui trabalhar na fábrica de gaita, na Todeschini. E daí vieram os meus pais também morar. E depois de casada, eu fui visitar a minha gente, meus pais, e passando na vitrine, eu vi uma cestinha de doce feita na vitrine. Digo, mas olha que coisa bonita.
Mas digo, vou me interessar, vou me informar de onde que vem isso. Aí me disseram, não, é uma senhora de Farroupilha que dá curso. Daí eu fui a Farroupilha, fui falar com a dona Doris Rivelato, e ela tinha em cima da mesa uma torta e mais umas coisas que ela tinha feito lá. E aquela torta era um lago azul e uma bandeja de docinho caramelado. Aí eu disse, bom, essa aqui sabe fazer alguma coisa. Aí que eu fiz o curso. E quando voltei, comecei a trabalhar, ganhei meus filhos e até hoje estou trabalhando ainda, né? Muito pouco, mas ainda se faz alguma coisa. Conheci o Fiorindo porque me diziam, mas como é que de Bento tu foi arrumar um lá perto de Carazinho? E a minha cunhada, o marido dela, era irmão do Fiorindo. E moravam já lá em Bento, mas moravam na Cidade Baixa, onde aparecia, bem na frente, onde aparecia Nossa Senhora aqui. Lá houve uma aparição. E essa prima dela trabalhava na fábrica Todeschini, junto comigo. E um dia ela me disse, o meu primo, que ele quer arrumar uma namorada para o irmão dele. Tá, e foram conversando. E daí, essa minha cunhada mandou dizer que nós fosse lá um domingo. Daí eu com a minha colega, que era nossa vizinha, fomos lá passear na casa dessa que hoje é minha cunhada, até é morta. E daí ela arrumou café para nós e ela disse para o filho, escuta, vamos dar essa tia para o tio Fiorindo? E ela já mandou uma carta para cá. Quando foi no sábado seguinte, ele já foi para lá. E daí comecemos a namorar, um ano depois casamos. Ele, quando nós viemos morar para cá, então, ele que me trouxe, né? Porque ele já morava, tinha a bodega e ele fazia sorvete. Também tinha sorveteira, que hoje aquela sorveteira custa um horror. E eu então comecei a ajudar. Fazia o creme na cozinha e ele levava lá dentro e aí ele botava na máquina e batia e botava os ingredientes. Era tudo natural, era o melão, era moranguinho, tudo era uva, tudo era fruta natural depois que ele misturava, né? E daí depois que eu comecei a fazer grosto, liçonho, eu achei que precisava mais alguma coisa, né? Que se botasse mais, como a cidade não tinha aqui ainda nada, né? De confeitaria, essas coisas, não tinha. Aí que eu fui fazer o curso de docinho, de torta, daí eu comecei a trabalhar e fazer. E ele fazia cachorro quente, e era bem diferente lá dentro. Aqui tinha um salãozinho que jogava o tal de snooker, né? Snooker era, né? E foi tempo, depois ele começou a ficar doente, daí se alugou. Daí foi dar, as irmãs me chamavam lá no seminário para ajudar, no colégio para ajudar, daí no colégio eu dei um curso, depois dei curso em Espumoso, dei curso na Vila Raspa, na Etelvina, na São Luís, São Pedro, e essa aí foi fazer um curso no Rio, né, Alice? No Rio. Daí eu disse, mas tu vai, a mãe fica sozinha, o pai? Os outros, digo, já saíram. Daí ela disse, mãe, eu fico se vamos botar uma confeitaria. E olha, pode botar, mas a mãe sozinha não vai trabalhar. Porque eu trabalhava e via que era demais para uma só, né? Não, eu vou ajudar, mãe. E daí nós comecemos com a padaria lá no Seu Coser. Eu dei uns cursos pela cooperativa também. E continuei trabalhando por tudo, as jantas aqui em São Pedro,
Se começou no pavilhão, né? Se fazia janta de 800 pessoas. E continuei, porque eu trabalhei para a comunidade. E naquele tempo se fazia coisa. Matava os porcos lá no pavilhão, fazia as linguiçinhas, os assados de porco, galinha recheada, às vezes até 120, 130 galinhas. Então, ao meio-dia, era um panelão de galinhada e um de massa. Logo que eu casei, depois fiquei grávida e trabalhava ainda com comida, mas não podia sentir o cheiro da comida. Daí tive que parar, daí veio a Delícia, a mais velha, e depois de 8 anos nasceu o outro. Aí queriam que eu adotasse, porque eu não ia mais ganhar. Como nós fomos a Bento Gonçalves, fiquemos com o hotel lá, fiquemos uns 15 meses com o hotel. Mas daí o Fiorindo ficou ruim, não podia mais trabalhar, que ele foi operado depois e tudo, tivemos que voltar. Daí quando eu voltei e as vizinhas, tudo, não, tu tem que adotar um. Daí eu fiquei grávida, o Carlos, daí o Carlos foi tudo bem, não teve problema. Criei era gordo que... Depois veio a Liciene, e a Liciene de 7 meses. Completou os 9 meses, depois ela ficou firme, né? E depois da Liciene, daí o Giovanni. Daí cresceram, passei trabalho, porque lógico, com 4, e trabalhava igual. E tinha uma que me ajudava só na cozinha, mas naquele tempo não tinha tata, não tinha nada, né? Era a gente que tinha que se virar. E lavar roupa se ia lá embaixo no potreiro do meu cunhado, porque aqui só tinha água para... Não tinha tanque, coisa para lá. Depois, com o tempo, daí veio, né? Mas eu sofri. Mas não assim de dizer que você sofreu porque era doente, porque não. Sofri de trabalhar, porque tinha aqui de manhã, de madrugada e até de noite. Era aquela luta. Mas graças a Deus estou aqui, fazendo 90 anos, então deu para suportar tudo e ainda dá para trabalhar alguma coisa, né? E depois, o Giovanni depois saiu também, só a Liciene que ficou comigo. A Delícia foi lá para o Tocantins, daí chorei que nem uma louca, porque ela foi longe. E depois foi o Carlos para Planalto e depois o Giovanni para o Rio. Então tenho os 3 longe. Tenho 9 netos. E todos que, quando ligam, têm saudade da nona, da bolacha pintada. Os filhos é a vida da gente, né? E os netos mais ainda. Parece que a gente gosta mais dos netos agora do que dos filhos. Pequeno é mais engraçado, né? Eu tenho muita fé. Basta dizer que quando me deu a doença do câncer, quando o médico disse, olha, afinal vai ter que fazer as quimioterapia, porque aí essa começou a chorar. Eu disse, olha, nada de choro, agora tudo que vem é lucro. E já com essa idade, digo, e não vou deixar nenhum no berço. E o médico me deu uns tapinhas no rosto, porque ele disse, é uma paciente especial. Mas nunca me viram chorar, meus filhos estão para testemunhar, nunca me viram chorar, nunca me viram ficar triste ou sem dormir. Não, eu deitava, rezava e dizia que seja Deus, está nas mãos de Deus. Ele que sabe se eu posso viver mais ou se é a hora da gente, temos que ir. E de fato, quando o médico disse, vamos operar, tem que operar. Eu acho que não. E ele, não, porque não dá. Digo, não, depois de velha, ele achava que eu tinha uma manchinha no fígado. Então eu disse, olha, doutor, se está no fígado, não mexe. Deixa que digo, eu não quero morrer numa mesa de cirurgia.
Eu já digo, vou vivendo até que dá e, né, Deus sabe. Mas e depois foi fazer outra ultrassom, daí disse que era uma coisa crônica, né, que não tinha nada a ver com a doença. E foi indo e olha, graças a Deus não precisou operar. E tô aqui, né, até que Deus quer. Mas fazendo os 90 já é uma grande graça. Eu adoro cantar, porque quando era solteira, criança, nós vinha para casa da roça, enquanto a minha mãe fazia a polenta, nós cantava. Então, a minha mãe fazia a primeira, o meu pai fazia o baixo, o meu irmão fazia o tenor e eu fazia a segunda, como hoje ainda faço a segunda, né? E a gente, depois que terminava de jantar, de novo se cantava. Tinha que rezar o terço antes e depois se cantava. E se nós tinha a vela acesa, que era aqueles gringrinhos, né? E se nós cantássemos os 4 ali junto, a vela apagava. As vozes, né? Que se dava certo, a vela apagava. Então a gente sempre foi, quando era 1º de ano, se cantava e soltava nem tinha foguete, era com a arma, nós tínhamos uma 12, se dava um tiro com a 12 e era a festa que se fazia e cantava sempre, sempre cantando. Depois vim para cá, aí para Bento descobriram que em Barunha eu cantava, daí entra no coral lá. Depois de lá, vim para cá, alguém também falou que lá eu estava no coral, já me chamaram. Então, comecei aos 15 anos a cantar. Ai, 29 luglio, quando il grano le madurato, le nato una bambina con fior di rosa in mano. Non la guerra cittadina e nemmeno paesana, l'hai nata in quel boschetto vicino alla marina, vicino alla marina, dove c'era al meglio stare. La vedeva i bastimenti a navegar sul mare, per navegar sul mare. Ci volle barchette e a far l'amor di sera. Ci volle regazzette, oh regazzette giovine, e l'amor non lascia fare coi altri giovinotti, si la faremo fare, si la faremo fare. E se la faremo capire stasera dopo cena, avanti andar dormire. Tá, depois de cantar, que eu fui no coral, daí, porque eu gosto, não é só cantar, eu gosto de cozinhar. Gosto de fazer doce, fazer bolo e fazer o meu crochê, eu tenho que ter, faço crochê, costuro e bordo, faço macramê, de tudo um pouco. Isso é o meu passatempo, porque se eu não tivesse alguma coisa para fazer, daí eu durmo. E assim mesmo me cai agulha muitas vezes que eu faço um pouco que eu cochilo. Tá, morava aqui, mas eu ia para Bento visitar sempre a família. Uma vez por ano eu ia.
Em uma ocasião que tinha a festa da uva em Caxias, foi com os três, com a Licene, o Giovanni e o Carlos. Chegando lá, a Idira, minha cunhada, vão a Caxias ver a festa. Daí resolvemos ir. Daí foi a Solange, minha sobrinha, a Leira, minha sobrinha, e a minha tia Dalila. E fomos com os três. Chegando lá, estava a Marta Rocha, que era a Miss Brasil, desfilando. Imagina, os piá ficaram loucos, que queriam ir lá olhar. E eles tinham toda a uva nos saquinhos de plástico e atirava para o povo, né? Aí tinha, imagina, a roda gigante e mais os altinhos, e essa Alicene começou: eu quero andar, mãe, eu quero andar. E tá, paguei, botei ela lá em cima, de repente: mãe, eu tô tonta. Pode tontear, mas pode ficar lá, tu queria ir? No fim tiveram que tirar, o cara lá que mandava teve que tirar porque ela estava tonta demais, né? Quando chegamos na frente da igreja de Caxias, começaram: tenho fome, e vai, mas me incomodaram até dizer chega. E estava a tenda de cachorro-quente, digo: me bota 8 cachorro-quente aqui. Digo: agora vocês vão comer, para não incomodar mais. Mas quando eu cheguei em casa, na minha cunhada, eu disse a Idir: te vira ali com esses piá que eu vou tomar um comprimido porque a minha cabeça vai estourar. De tanto que eu me incomodei. Aí ela se virou lá com eles, afinal foram dormir cansados também, né? Mas olha que eu sofri. Nunca mais levei junto numa festa, numa coisa, porque eu tinha medo, né? Que começasse a fazer bagunça. Sobre a minha família, eu só posso dizer que família é uma união, é amor pela família. Os filhos têm que ter amor pelos pais. Os pais têm que dialogar com os filhos, né? Para saber, porque hoje, às vezes, falta de diálogo, a criança pode se revoltar, mas graças a Deus, algum resmungo sempre tem. Mas assim, a gente se dá muito bem, né? E eu gostaria que meus filhos também, a mãe, eu sempre digo para eles: olha, a união da família é tudo, né? Olha, agora eles são pais também, eles têm que educar os filhos, têm que ensinar. Isso que vale, porque a família, tanto na parte espiritual como na parte cultural, tem que ser ensinado, senão na educação tem que ter os pais. Eu, quando tinha os filhos pequenos, eu ia para o pavilhão e às vezes ficava as camas sem arrumar. Quando eu vinha de noite, às vezes às 11 horas, eu ia ajeitar. Todo mundo ia, porque eu trabalhei muito tempo nessas comunidades, né? Mas as mulheres, elas vinham com vontade de matar galinha, arrumava e ajeitava e ajudava e trazia tempero. Hoje eu vejo que não é mais assim, que hoje teria tudo maquinário, tudo mais moderno, né? Nós era tudo, fazia massa, botava 5 quilos de farinha cada vez, com aquela de tocar, né? Com as mãos, os homens ajudavam. Hoje ninguém quer mais, nem com todo, tem a máquina para fazer massa, tem tudo. Mas infelizmente a nossa juventude que vem vindo não quer saber. É estudar, tá certo que o estudo precisa em primeiro lugar. Mas eu acho que deveriam também ajudar nas comunidades. Porque a cidade é nossa, é do povo. Às vezes tem as flores na rua, estragam, atiram. Porque são coisas todas que o povo que paga. É os impostos. Tem que entender que não é dos piá malandro, que aquilo é de todo mundo. Até uma bênção, né? Que tu ajuda, que tu não cobra, Deus te abençoa. Que é uma coisa que tu faz
voluntário, né? Agora, que nem para construir. Se é para construir alguma coisa, para quê? Mas quanto mais constrói, mais bonita fica a cidade. Eu gostaria de deixar uma mensagem para a nossa cidade de Tapera. Sempre ajudei com fé e coragem. Então eu gostaria que os nossos jovens, a nossa gente, se unissem. Eu só gostaria de ver a Tapera unida, trabalhando, todo mundo junto, não desprezar ninguém, não desvalorizar ninguém, porque o dom é valorizar a pessoa. E eu nunca ganhei dinheiro para ajudar. E sempre trabalhei e me senti feliz. Então, tenho fé, trabalho com aquela força espiritual e que saia de fato o meu coração, eu tenho que doar para todo mundo, não só para mim. Tenho que ser mais aberta, ter diálogo com as pessoas, que às vezes aquele mais simples, ele é mais inteligente do que um formado. Então, isso que eu gostaria de deixar para Tapera. Com essa minha idade, ainda gosto de ver coisa bonita, que trabalhem e eu gosto de ajudar ainda. A minha força é porque eu tenho fé. Eu rezo, eu faço as minhas orações todos os dias e rezo as minhas Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, Deus é contigo, Mãe do Senhor. Ave, Ave, Ave Maria. Sabe que quando eu comecei aqui, nós trabalhamos, tá o Wander aí que pode falar, tinham feito mudança, mas tinha coisa enterrada ali, era chinelo, era tudo que era porcaria. A prefeitura fez 5 viagens de coisa que nós tiramos aqui. E depois comecemos a arrumar, mas daí quando fizeram a piscina, estragou de novo para o lado de cá. Então tivemos que arrumar de novo. Era a mesma coisa que a gente trabalhasse numa roça, porque era tudo bagunçado, né? Agora, ao menos, está ajeitado. Mas ainda não está como eu quero. Mas vai ficar. Que o tempo da lavoura, a gente ia. Eu cheguei até a lavrar. Dia de hoje, essa gente não quer mais saber de nada. Agora é tudo, é trator, é tudo moderno, né? Mas o nosso tempo não, era arado, boi, né? Um passava com arado, o outro carpia, levava a comida na roça, se botava a maripa de cada lado, outra em cima, as panelas, fazia um foguinho embaixo, o feijão lá levava cozido, sentava na beirada do mato, tinha um pocinho com aquelas cascas de coco. Se fazia os canequinhos para tomar água. E veja hoje, né, como é que é. Tudo melhorou, né, tudo mais fácil hoje. Aquele tempo não, era difícil. Na loja eram os viajantes que passavam com a carroça de mula, um terno de mula. O meu avô, então, como ele tinha moinho e tinha bastante galpão e coisa, daí os viajantes paravam. A minha mãe comprava semente de verdura, roupa, tudo com os viajantes que passavam. Daí eles deixavam as mulas no galpão que tinha, né? E soltavam no potreiro, de manhã eles levantavam cedo, pegavam. Lá no meu avô eles jantavam e tomavam café.
Daí eles davam um lencinho de brinde, outra vez uma gravata, era assim. Eu tinha 10 anos. Então tu vê, já são 80, né? É que a gente nasceu, a estrada que vai a Porto Alegre, pertencia a Montenegro, né? E depois, hoje é emancipado, hoje é Barão e São Pedro da Serra, tudo tem. Vem aqui Passo Fundo, depois a gente vai Veranópolis e continua, né? Daí vem Bento, depois de Bento vem Garibaldi, Carlos Barbosa e Barão, onde eu nasci. De Barão a Carlos Barbosa tem, eu acho que uns 15 quilômetros. A gente ia no moinho lá, cavalo. Lidei na roça até 17, 18 anos, eu acho. Daí eu fui a Montenegro aprender a costura com as minhas tias lá. E de lá voltei e vim para Bento. Depois veio a família. Daí de Bento que eu fui aprender a fazer curso para os docinhos, salgado. E daí comecei a trabalhar aqui. Eu já trabalhava lá, né? Depois comecei aqui. E foi, até hoje. Me sinto bem aqui. Me sinto bem. Com o meu secretário aí, conto umas piadas e trabalhamos, tomemos nosso cafezinho, fizemos uma merenda de tarde. Almoço, tem um fogão campeiro naquele galpão ali. Mata as galinhas, tem ali, daí faz uma galinhada. Uma salada, tem os temperos, tudo aqui, né? É bom. Não, agora não, agora é o seu Vanderlei que planta. Eles têm que escutar a ordem da nona. Eu ensinei muita coisa nessa vida. Outros ensinaram até mais, né? Mas eu também, alguma coisa eu fiz. No verão é quente ali. Mas ela ainda quer fazer um forno, né? Vou fazer um forno campeiro desses, sim. Fazer pão, ela teve uma tentativa, mas... Fizemos um, mas não deu certo. Falhou lá, deu uma falha muito grande. Aí o forno. De repente o forno se foi. E ainda quero aprender muita coisa. Não. Muitos dizem, mas a senhora vai colher? Bom, se eu não vou colher, os outros colhem, né? Que se nós fizéssemos assim, que ninguém quer plantar porque não vai colher, aí nós não tinha nada, né? Porque os mais velhos que plantaram para depois ter as coisas, né? Não, eu ainda quero aprender aí. O celular não é muito amigo. Eu me atrapalho bastante no celular. Mas depois no YouTube ali, eu vou me atracar. Ali sim. Ali eu vou aprender, depois vou ensinar para essa gente que não quer saber de aprender. E rezar. Eu tenho muita fé. Gosto de rezar. Quando as formigas pegam ali, eu rezo que elas se afastem. Parece que adianta um pouquinho, mas tem que botar veneno igual. Tem que botar. Dizem que botar água benta, né, que ela sai, mas me toca. Eu tomo água benta, mas elas não tomam e daí elas não me ajudam muito, não. Ajudam a estragar. E daí, antigamente, quando eu tinha ainda meu cunhado, que eu saía, quando eu chegava, ele nem tinha me visto ainda, que ele parava lá com nós. Ele chegava, ele dizia, a Elza chegou porque tem capoeira na área. A muda que eu trazia. Então, a minha avó, ela tinha os cravos, que eu adoro os cravos também, mas aqui parece que ele não dá, é que não tem aquela qualidade, né? Mas levavam braçada para o cemitério de flor de cravo. E a minha mãe era a mesma coisa. Às vezes ela ia para Caxias para fazer compra, ela voltava um punhado de muda. E assim foi indo. E sabe que eu tenho os netos, tenho
2 que são que gostam das flores e 2 filhos. A Delícia e o Carlos gostam. Agora a Licene não tem tempo. E o Giovanni, ele é de jogo e não é muito da flor. Mas se ele vê uma flor bonita, ele diz: mãe, eu vi a tal flor lá. Ele me dá o recado. Agora eu estou na minha cozinha, onde faço minhas comidas e onde tenho lugar bastante. E primeiro tinha uma cozinha pequena, agora não, agora estou numa cozinha grande e posso ensinar os meus funcionários e se serve ao meio-dia. E vai indo, com força e boa fé, vai para frente. Quando eu cozinhava nas comunidades, então o que se fazia mais? Era a polenta recheada, se botava no forno. Então a polenta era feita uma camada de polenta, uma de queijo, uma de molho, e depois em cima botava o queijo ralado, a galinha, molho, a galinha assada, churrasco e massa. E era saladas de tudo que era tipo, mas o mais que eles queriam era a bendita massa e a polenta, que era sagrado. O tempo que eu trabalhava com bolo e torta, eu chegava a fazer tortas que tinham que tirar a moldura da janela para poder passar a torta, porque na porta não passava. Então se fazia mais, era torta de noiva, torta húngara, Marta Rocha, bolo xadrez e 15 anos, festa de 15 anos, festa de ano, festa de casamento, e docinhos sempre decorados, não é que nem hoje, não se tinha forma, nada, era tudo feito à mão. Era o coraçãozinho, o leque, a bonequinha, o milho, o papel, eu tinha que fazer as forminhas, porque aqui não tinha. Os tabuleiros eram forrados com o ourinho do cigarro, passava um pano e depois colava no tabuleiro. Hoje vem tudo pronto, né? Em vez de eu não tinha que fazer tudo, às vezes ficava até madrugada para fazer aquelas cornucópias de parafina. Uma vez eu acho que eu levei 2 dias para poder acertar a receita. Que a de espumoso queriam aquelas cornucópias. Ela é feita que nem um forno de boi, né? Daí eu colocava, botava as flores, enfeitava. Depois foi ensinando, daí a Licene, depois de tantos anos, daí ela pegou. Aí começou. Agora hoje ela faz maravilhas porque tudo vem pronto, né? Sim, porque vem todos os tu faz melhor que eu. Não vamos botar fora. Tu viu que eu disse? Eu tenho que guardar? Não, ela não faz as forminhas. Não, nem tem nada, negócio de cigarro. Nós estamos brincando. Não, é que ali eu podia ter dito, né? Hoje ficou ela. As minhas primeiras freguesas que eu tinha, aquele tempo tinha a dona Nora Steffen, a dona Núncia Chassot, a dona Zeferina Bó, a dona Etelvina, a dona Síria Tais, e elas iam encomendando e eu ia fazendo cada vez mais, e era aniversário, e era espumoso, era ibirubá, selva, eu fazia para toda essa redondeza. Então elas queriam mandar presente para os filhos, foi para São Gabriel, ia para Porto Alegre, os doces se botava numa caixa e mandavam, chegavam a mandar de avião, e assim fui indo e fazia os coelhos de mel, os ovos de açúcar, e foi fazendo e fazendo até
Até hoje, né? Depois, então, que passei para a filha, porque eu não podia mais, né? Não dava. Olá. Vou falar um pouquinho da minha vida com a dona Elsa. Eu a conheci primeiro, né? Porque eu fui a primeira filha. Fui paparicada demais. 8 anos, filha única. Nossa, quanta festinha linda, quanto vestidinho lindo, chapéuzinho, os bolos mais lindos, tudo ela que fazia. Mas eu tava cansada de ficar sozinha. Eu queria um maninho muito. Aí me ensinaram a colocar açúcar na janela. Aí eu colocava esse açúcar na janela, caía esse pratinho e colocava de novo, muitas vezes, e chegou o cálice. Foi uma alegria, nem na escola não fui. Era uma paparicação com esse menino. Só que logo veio a Licene e depois o Giovanni. Aí complicou um pouquinho, porque o trabalho aumentou. E minha mãe sempre trabalhando nesses bolos, nessas tortas maravilhosas, fazia tudo pra gente. A Páscoa era o mais lindo. Os ninhos eu ajudava a mãe a fazer, mas era tudo feito por ela. Casquinhas, cartuchinhos, mandolate, os ovos de açúcar, os coelhinhos de mel. O cestinho ficava cheio. Alguns chocolates, mas quase tudo era feito por ela. O meu era maior, porque eu era mais velha, então eu comia o meu lote e ainda tirava alguma coisinha dos outros cestinhos. Então, nós fomos criados no meio de sempre muita coisa boa e bem feita. Até aquela sopa. Aquela sopa, quando chegava da escola, tinha uma sopa tão gostosa, um cheirinho. Tudo era muito bom e sempre muito bem feito. E ela aprendendo muito, sempre querendo aprender, sempre querendo fazer mais coisas, procurando receitas, sempre fazendo melhor. Ganhamos festinha de 15 anos, coisa mais linda, aqueles docinhos maravilhosos, eu ajudava a fazer, era maçã, era lequezinho, coraçãozinho, florzinha, milho, até chegar na forminha, era tanta coisa para fazer com esse docinho, tudo perfeito, tudo perfeito. Aí, achei minha cara metade e casei. Uma festinha linda também em casa, tudo feito por ela. Maravilhoso, meu bolo lindo. A igreja eu mesmo que enfeitei, ficou linda. E aí moramos um pouco com ela, um pouco com a minha sogra. Chegou o Davi, deu muita alegria. Primeiro neto, deu muita alegria para a família. E resolvemos mudar para o Tocantins. Era Goiás, hoje Tocantins, a 2.600 quilômetros de distância. Difícil. Primeiro neto, longe, pouca comunicação ainda, mas a gente veio buscar novas oportunidades, mais terra para trabalhar. Aí veio a Lívia e o Elias. E ela sempre deu um jeitinho de estar presente nesses momentos. Tem todas as fotografias para comprovar isso. Os momentos importantes. Muitas viagens, muitas idas e vindas. Ela e meu pai, nós para lá. Muita choradeira. E a gente vinha com muita coisa boa de lá. Bolacha, cuca, mel, chimia. Não esqueça de pegar a chimia. Tem que pegar a chimia. E vinha tudo. Mas a gente chorava. Muito. Chorava muito tempo. E a Liciane ficou sempre cuidando dos meus pais. Primeiro do meu pai até os últimos dias da vida. E agora da mãe. Faz tudo por ela. Representa nós muito bem. Até melhor do que nós faríamos. Faz tudo pela mãe. E olha, não é fácil. Ela quer as coisas para ontem. Liciane, eu preciso da terra. Liciane,
Tu já arrumou a terra pra mim pôr nas plantas? Liciane, tu não esqueceu de arrumar a terra. Até eu de vez em quando me chamo de Dona Elsa, que também tem um jeitinho de querer as coisas pra ontem. O maior ciúmes que a gente tinha dela era quando ela ia no festejo. Passava a semana toda fazendo jantares e coisas no pavilhão. Eu tinha raiva. Só que depois eu entendi que Deus deu muitas coisas para nós. Quem sabe veio desse trabalho dela, porque foi feito muita coisa. Pavilhão, arrumaram tanta coisa lá, foi feito tanta coisa que não tinha com o trabalho, com a ajuda dela para a comunidade. E ela sempre aprendendo. Lá, o festejo, na verdade, era uma diversão, era a única diversão que ela tinha. Era sair, lá ela brincava, contava piada, passava um tempo, mas trabalhavam muito. Então, eu tenho gratidão para a Liciane, que cuida da mãe, que agora está com 90 anos. Muita gratidão. E dela fica tudo de bom sempre, para sempre. O que ela ensinou, a fé que ela sempre teve. Fé, eu nunca vi a mãe desanimar por alguma coisa. Sempre teve fé. Agora, no tratamento dela, de quase 1 ano, sempre disse que estava com Deus e teve fé. Só ela falava, mas para que dar isso em velho? Mãe, Deus está mostrando. Ele quer, a senhora é exemplo, então ele quer que a senhora enfrente para mostrar para as pessoas tanto que a senhora é forte. E foi mesmo. Amor ao próximo, sempre teve. Sempre preocupou com as pessoas, nas orações, reza, fulano, ciclano. E é cumprida a oração dela, porque lembra de todo mundo. E o trabalho. Esse trabalho é diversificado demais, é muita coisa. Sempre viveu aprendendo e ensinando. As minhas ligações para ela nunca deixou de me dar uma dica de alguma coisa que fez, de uma coisa que comprou, de uma experiência que fez e deu certo, de um crochê, de uma receita, de um bordado, de um chá. Então, é muita coisa boa. E agora, nós vamos rumo ao 100. Vamos festejar os 90 e a caminho do 100. Querendo sempre para ela muita saúde, continuando sempre dando exemplos de vida, nas ações, no dia a dia, que é o que vale. Bom, treinei muito para vir aqui falar sobre a minha mãe, sobre a Dona Elsa, 90 anos. Mas eu me impus um desafio, falar sem chorar. E vamos lá. Eu acho que o mais importante de tudo isso, de toda essa história de 90 anos, foi que o que a mãe ela passou para as pessoas que conviveram ou que entraram em contato com ela, por mais rápido que seja, essa serenidade, né, frente a tantas situações delicadas que ela passou nesses 90 anos. E com certeza não foram poucas. Eu acho que esse é o grande exemplo que ela sempre nos deixou. Os grandes ensinamentos dela sempre foram feitos em silêncio. Foi o seu modo de agir, foi o seu temperamento conciliador que nos deu esse rumo, digamos assim, para a vida. Não só de nós, os filhos, mas dos netos e das pessoas que conviveram com ela. Pessoas assim são raras, estão se tornando cada vez mais raras. E nós tivemos a grata satisfação de ter uma mãe dessas. E muitos de vocês, a satisfação de conhecer e de aprender com ela. Coisa que a gente vai seguir ainda por muito tempo, se Deus quiser. Como o mais importante não é nem o resultado final dos pratos que ela faz, mas o carinho
e a dedicação com que ela faz aquilo que faz. E fazer bem feito aquilo que você faz é a forma de sucesso mais garantida que existe. E só quem viu ela fazendo uma comida sabe o porquê que a comida dela é tão boa. Não é a receita, muito pelo contrário, é a forma. E isso ela transmitiu pra gente. E a gente tem esse cuidado. Eu, nas minhas peças, trabalhando com bambu, eu quando me vejo fazer alguma obra, eu sinto e lembro dela fazendo um bolo, com todo o cuidado, com todo o acabamento disponível, porque no tempo que ela fazia não se tinha tantos recursos na confeitaria como se tem hoje. E ela nunca deixou de fazer um serviço mal feito, aliás, nunca deixou de fazer um serviço, ou fez mal por causa da falta desses recursos. A gente tem que se reinventar. Eu acredito que essa é uma das lições mais importantes que a mãe pode transmitir, não só para nós, mas para todos que a conheceram. Oi, mãe, aqui é o seu filho caçula, 90 primaveras, falar o que disso tudo? É muito difícil, são 50 anos que você me atura e grande parte desse tempo eu fiquei longe de vocês, mas graças a Deus, sempre nas datas principais, o Giovanni consegue aparecer em Itapera, cidade onde eu nasci, onde tenho todas as minhas lembranças e trago meus filhos para curtir também. Eu não quero falar muito não, porque eu iria ficar aqui 2 dias falando sobre a senhora, sobre o pai, mas eu queria só, nesse vídeo, agradecer por toda a educação que você deu para nós, muito por sua resiliência, nunca desistindo de nada, e criou 4 filhos, cada um num canto do país, mas todos orgulhosos de serem filhos dessa mãe querida. É difícil falar num momento desses. Nessa família só tem chorando. E eu e a Sânia talvez somos os mais chorantes. Mas para mim está sendo um amor incrível poder expressar alguma coisa para a senhora, trazer seus netos aqui e dizer que todos amam muito você, amam muito a Ana, é a forma que eles te chamam, e que nós vamos sempre estar nos seus corações. Nossos corações vão estar sempre contigo. Agora é só comemorar muito, trazer muita felicidade nesse dia e viver a vida, mano. Sempre que eu lembro do que a gente passou, a senhora nos últimos anos passou por uma situação também difícil, e mesmo nessa situação sempre foi mais forte que a gente. Então, eu só lembro disso, que o maior exemplo que a gente tem é a senhora e que a vida tem que ser vivida. Nunca lamentar, sempre olhar para frente, e nos momentos difíceis é que as grandes realizações elas surgem. Então, muito obrigado por tudo, obrigado pelos irmãos, obrigado por toda essa grande família que a gente tem em Itapera. Então é isso, dona Elza, seu filhão do coração, venho desejar parabéns por essas 90 primaveras e que nós possamos passar muitas primaveras juntos ainda. Estarei sempre aqui com seus netos e minha esposa para curtir esses momentos que são imensuráveis nas nossas vidas. Obrigado por tudo, te amo de coração e que Deus sempre nos ilumine. Beijão, te amo. Mãe, tu tá fazendo 90 anos e eu 53 na tua companhia. Nós duas temos muito para comemorar. As palavras que te definem para mim é fé, coragem e otimismo.
Eu agradeço sempre a criação que eu tive, tua e do pai. Eu lembro sempre de você sempre trabalhando, mas não por isso a gente teve menos amor. E hoje eu me orgulho muito quando as pessoas dizem que eu pareço contigo. É o meu maior orgulho. E tu, além de tudo, mãe, tu me deu a minha profissão. Tu me ensinou a ter amor pelo que eu faço, pela comida. A ver que isso é um dom divino também. Porque a gente tá lidando com o alimento. A gente está trazendo felicidade para as pessoas. Me ensinou também que a gente tem que se doar para a nossa comunidade, para o outro, aprender a valorizar todas as pessoas, os mais humildes também. Eu aprendi contigo que as portas têm sempre que estarem abertas para qualquer pessoa. A gente sempre acolheu todo mundo. Quem me dera eu chegar na tua idade, com toda essa experiência, passar por tantas dificuldades, por problema de saúde e sempre saber que tem uma luz no fim do túnel, que com fé a gente consegue tudo. Eu agradeço sempre, você nunca vai ser um peso para mim. As pessoas às vezes acham que ficar junto, cuidar de uma pessoa idosa, talvez seja um trabalho árduo, para mim não. Cada minuto que eu passo contigo eu aprendo mais. Às vezes a gente se estranha, porque tu tem gênio forte, eu também. Mas eu sei que o amor está sempre presente. Quero muito, ter muito tempo ainda para nós viajar, para a gente ir comprar mais mudas, para a gente ir buscar mais coisas para te fazer. A minha maior alegria é quando tu fica feliz com as coisas que eu consigo para ti. Tu quer uma linha, tu quer um forno agora, tu quer um forno para fazer as tuas experiências na tua cozinha. Como isso me alegra. Agradeço por estar contigo, por poder estar contigo, cuidando de ti. Tu cuidou de mim tanto tempo. Peço a Deus para te deixar do meu lado por muito mais tempo. Te amo, parabéns. Uma história alicerçada na fé e na espiritualidade. O seu amor pela culinária e pela gastronomia é a marca registrada da nossa família até hoje. Mãe e Nona Elza,
Da sua coragem e determinação vem o nosso maior exemplo. Muito obrigado.